com vida no altar, muito mais do que eu, mas coube hoje, pela misericórdia de Deus, de nós estarmos aqui para transmitir a palavra de Deus. Isso é uma honra. Glória a Deus! E eu começo aqui iniciando agradecendo principalmente a Deus, que enviou o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se não fosse pelo sacrifício de Cristo, nós não estaríamos aqui. Por isso, toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Ele para todos sempre por esta oportunidade. Quero aqui agradecer também ao pastor Edson. Eu conheço o pastor Edson, deve ter mais ou menos isso que ele falou, entre 30 e 28 anos. Um homem de Deus. Quando eu conheci ele não era pastor ainda. Tive a oportunidade de estar no seu lar, muitas vezes ali recebido com muito carinho. Tomávamos ali sempre um café, que eu gosto muito de café. O Edson é testemunha disso. E nós se reunimos ali e muitas vezes estávamos orando no lar do nosso irmão Edson. E o irmão Edson sempre com este mesmo jeito ao qual ele tem hoje, esse jeito brincalhão, mas canela de fogo. O irmão Edson é daquele tipo que se você estiver lá do outro lado da rua e falar: irmão Edson, a paz do Senhor, ele dá um grito: a paz do Senhor, vaso. Ele é assim, pastor Edson. E nós tivemos o privilégio de estar evangelizando muitas vezes. Nós vimos sinais, vimos prodígio e vimos maravilhas da parte de Deus. Glória a Deus! Nós tínhamos um grupo de evangelismo que evangelizava na madrugada. Era eu, ele e o Benê, irmão Tavares. Com algumas oportunidades estava o irmão Toninho, que é irmão do Geraldo, o irmão Luiz, outros irmãos que participaram, como o irmão Diácono Tavares e outros irmãos do evangelismo na madrugada. Então eu quero deixar aqui bem claro, irmão, que nós entrávamos em cada quebrada, em cada buraco. Se você fizer um filme de terror, os atores não entram para fazer o filme de tão feio que era o lugar. E o irmão Edson sempre desse jeito dele. Nós encontrávamos um cidadão com duas, até, isso é brincadeira aqui, mas é sério ao mesmo tempo, com 2, 3 cicatrizes no rosto estampado, que era cadeiro, cara perigoso. E o irmão Edson brincava comigo, às vezes eu brincava com o irmão Edson no evangelismo, e não sei se ele lembra disso, mas ele vai lembrar agora aqui. O irmão Edson falava assim para mim: irmão Jonas, ele chamava eu de irmão Jonas, né? Meu nome é Jonas, mas a gente chama irmão Jonas. Aqueles cidadãos que estão ali, eles não estão querendo ouvir a palavra de Deus? Lógico que não, né? Eles não estavam. Mas ele falava isso e nós íamos para cima. Cada cidadão com o semblante de mais perigoso possível, de alta periculosidade. Tinha problema. Era esse que nós íamos evangelizando no meio das quebradas. Tinha lugar que nós entrávamos, estava fazendo um filme de terror. E o pastor Edson aqui tinha um Chevette, que ele parecia um avião da TAM com o motor quando estivesse já falhando. Fazia um barulho, meu Deus do céu, nós assustávamos o pessoal na meio da madrugada. Estamos conhecendo o nosso pastor. E era assim que a gente chegávamos nesse grupo, muitas vezes as pessoas tremendo de medo, achando que era matador, alguma coisa, mas era o povo da vida. O povo que falava do amor de Deus. Glória a Deus! E por isso nós louvamos a Deus. Eu, chegando ali, já recebi um abraço gostoso do irmão Edson. Cheguei aqui, encontrei os irmãos orando, coisa difícil hoje em igreja. Essa igreja está bem assemelhada aqui com a Deus e amor, no sentido do início da oração, os irmãos de joelho orando. Lembra muito a Porta da Salvação, a conheci, pastor Domingos, onde a esposa do nosso irmão Everson congregou. E eu fico muito feliz. A honra, irmão, é muito grande. E falando em honra, quando eu cheguei aqui, eu estava ali de joelhos, né, dobrado. Eu vi a esposa do irmão Edson falando de muitas pessoas afastadas por questão da Covid. Muitas pessoas também que pararam, não por causa da Covid, mas porque pararam. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Justamente sobre isso nós vamos falar hoje aqui. Iniciando a palavra, eu quero dizer para os irmãos que nós vamos usar vários textos, como eu disse. Eu espero que os irmãos tenham paciência, que nós vamos fazer um pequeno estudo, bem rápido, superficialmente, sobre primogenitura.
Nós sabemos que falar sobre salvação hoje, sobre arrependimento, renúncia, santificação e tantas coisas que se faz necessário para mim e para você para entrar no céu, não tem mais se pregar. Há umas semanas atrás eu estive na igreja onde o pastor Lailton Levita aqui, e nós estávamos pregando lá sobre arrebatamento. Pararam de pregar sobre arrebatamento em algumas igrejas. O perigo de nós ficarmos neste mundo, segundo o William estava falando, neste mundo de horror, mundo de enganação. Entenda esse início de mensagem agora e nós já vamos abrir a Bíblia e vamos ler alguns textos e nós vamos acompanhando. Quando Deus chamou você, irmão, quando Deus chamou a cada um de nós que aqui está, Ele nos honrou. Preste atenção numa coisa que eu vou dizer aqui agora. Lá no mundo, quando nós estávamos no mundo, nós fomos honrados por muita gente com convites. Fizeram um convite para você, o senhor vai lá em casa almoçar. Vai ter uma festa. Eu gostaria que você estivesse lá. É uma honra. Quantas vezes eu, lá no mundão, que eu vim do mundão, eu fui honrado. Por que eu fui um cara honrado? E chamado para muitas coisas? Porque eu não me meti em confusão, mas eu estava no mundão. Eu conheci todo mundo aqui desse Capão Redondo aqui, pra vocês terem uma ideia. Tudo que é ladrão aqui, os mais perigosos que tinha aqui, eu conheci todo mundo. Eu só não participei com eles de nada, mas conheci. E por ser considerado, eu tinha alguns defeitos porque eu não conhecia Deus. Posso que eu vou dizer agora, o Lailton sabe isso aqui de cor e salteado, a esposa dele, a Maria, acho que o irmão Edson também. Eu era um cidadão que eu pegava 1 litro de uísque, em 3 horas eu consumia. 1 litro de vodka, em 3 horas eu consumia. 1 litro de conhaque, em 3 horas eu consumia. Mas como eu não vim aqui para dar testemunho, é só para você entender. E mesmo assim, eu fui honrado. Eu fui um cidadão que, muitas vezes, eu como umbandista no passado, cartomante, eu fui muitas vezes nas encruzilhadas colocar em uma garrafa de champanhe, deixar um cigarro na porta de casa, logo no início da entrada você tinha uma vela acesa acima da nossa altura, uma vela em cima da geladeira e às vezes uma vela fora de casa. Mas as pessoas me honravam, porque eu não era homem que se metia em confusão. Em 1982, não estou aqui para testemunhar, isso aqui é para nós daqui a pouco entrar na palavra, tá? Em 1982, nós fizemos uma equipe de dança que era muito conhecida na época, quem é mais velho que talvez lembre, chamada break dance. E as pessoas não chamavam para dançar. Agora presta atenção, em qualquer um desses convites que eu tive, ou em qualquer um dos convites que vocês tiveram e foram honrados, são honrados até hoje, nós não poderíamos envergonhar aquele que nos convidou. Estão entendendo? Sabe por quê? Porque se você envergonha, promove um escândalo, arruma uma briga, você foi convidado ali para um aniversário, para uma festa, para um almoço, mas você arrumou uma confusão, aquele que te convidou nunca mais vai te convidar. E ele ainda vai dizer assim: eu honrei aquele fulano de tal, eu honrei aquele cicrano de tal, aquela fulana de tal, mas ele me envergonhou. Eu louvo a Deus que Deus nos chamou, que Ele nos honrou e nós só estamos aqui marchando para o céu porque Ele nos honrou. Mas nessa trajetória da minha e da sua vida, nós vimos pessoas, pregadores, cantores, evangelizadores, mulheres de círculo de oração, jovens, adolescentes, pessoas de púlpito que se afastaram do caminho do Senhor. Pararam na jornada. O Senhor não nos chamou para parar, para estacionar, para puxar o freio de mão e mudar de direção. Não foi para isso que Jesus morreu. Sinta-se honrado
eu fico pensando com o meu coração o que esses pregadores por aí, mercenário, segundo o que a Bíblia nos diz, as ovelhas ouvem a voz do pastor e seguem, mas existem mercenários que são lobo. É um cego guiando a outro cego, e aonde passa, onde vai parar se um cego guiar o outro cego? Eles vão cair no abismo. Pessoas descompromissadas com o Evangelho, pensando em lucro, em fortuna, e não estão nem aí. Apresentam este Deus Criador. Aleluia. Que nós estamos aqui com esta Bíblia na mão aqui, que fala de Jesus Cristo de Nazaré, que um dia morreu na cruz do Calvário. Apresentam Jesus como se fosse uma moeda de troca. É isso que tem acontecido nos nossos dias. Apesar que Jesus estava conversando com o irmão Edson, o irmão Edson nem sabia daquilo que eu vinha pregar. Glória a Deus. Deus, Ele pode vos abençoar grandemente. Isso Ele pode. Mas essas conversinhas furadas que nós ouvimos muitas vezes, que não é certa, outras sim, outras não. Porque eu seria irresponsável de falar desta forma, se assim não fosse. Deus, Ele pode te prosperar. O Márcio não sabia disso, não estava falando sobre isso. Mas acontece que o desejo de Deus não é só te prosperar. A vontade de Deus não é só prosperar você ou somente te curar e você perder a sua alma, a sua salvação. Nós vamos falar sobre primogenitura. Glória a Deus. Aleluia. Eu lembro que, eu não vou citar nome por questão de ética, uma jovem que nós ganhamos para Cristo, ela e a sua família. Glória a Deus. Aleluia. Um dia, lá na igreja do Madureira, onde o nosso irmão pastor Erison congregava, Madureira, sede, essa pessoa teve uma oportunidade. Ela tinha 6 meses de crente. Sabe o que foi que ela disse? Chorando em lágrimas, em pranto. Ela disse assim: eu prefiro morrer a eu deixar o Evangelho. E ela, quando disse isso, ela disse de coração, do fundo da sua alma. As lágrimas vertiam pelos seus olhos. Ela estava, como eu diria, faltando até respiração para falar. Sinceridade de coração. Só que não demorou muito. Ela se afastou do caminho. Irmãos, muitas pessoas com o coração e amor na obra, sem ter experiência com Deus, sem conhecer a Deus, a tendência dele é parar, estacionar e se afastar. Não precisa vir Covid, não precisa vir Covid, ele estaciona. A Bíblia diz que quando os homens, os anciões eram separados, quando os sacerdotes eram separados, quando os profetas eram separados, esses homens que traziam a verdade de Deus, porque o povo estava corrompido, assim também os profetas, eles pegavam pessoas mais idôneas, pessoas com mais idades, com mais experiência. Mas nem sempre um cidadão, escute isso, velho de casa, que tem muitos anos de crente, ele vai ser um bom funcionário. É por isso que nós temos que aqui, se alimentar da palavra, vir para os cultos, vir para os dias de ensino, vir para os ensaios, sair para evangelizar, vir para a oração, se consagrar. Sabe para quê? Porque nós estamos numa guerra. Você não vê, mas nós estamos numa guerra. Sabe o que é uma guerra? Uma guerra espiritual. A Bíblia nos declara sobre isso. Aleluia. Uma guerra. O inimigo, ele não brinca de ser inimigo.
Nem tudo é o inimigo, porque nós temos a nossa carne. Estou certo? Nós temos o nosso eu. Tá certo? Nós temos um mundo, nós temos vários inimigos. Quantos homens conhecedores de Bíblia, doutorado em Bíblia, o cara fez lá um bacharel, fez um mestrado, fez um PhD, ou seja, se tornou um doutor em teologia. Não é só o conhecimento bíblico que te faz segurar, porque grandes pregadores, grandes professores de teologia se afastaram, tanto professor homens como professor das mulheres. Um dia Jesus falou da seguinte forma: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós olhamos para a Bíblia, conhecereis a verdade vos libertará, é a sua experiência, não só acadêmica, no conhecimento, mas a sua experiência com Cristo. Quando eu olho para o passado, lá para o passado, para o povo de Deus, para a nação do povo de Deus, os judeus, nós somos os primeiros a atirar pedra neste povo, porque pecaram muito. Isso é verdade. Eles eram para ser exemplo e acabaram não sendo, a não ser um ou outro. O Evangelho veio para nós, porque eles rejeitaram a Jesus. Não conseguiram identificar o Messias em Cristo, porque eles acreditavam que o Messias, quando viesse, iam colocar todos os inimigos dele por terra. Era isso que eles entendiam no imediatismo do Messias, no sentido com a nação dele, a nação eleita. E quando nós olhamos para Jesus, parece ser contraditório, parece ser contra tudo que nós vemos no Antigo Testamento. Só que no Antigo Testamento, sabe, está dizendo o quê? Isaías falando do Messias. Como seria esse Messias? Um homem experimentado em todo tipo de trabalho, ao qual nós olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos ele profetizando, vendo Jesus lá no Calvário, todo ensanguentado, com uma coroa de espinho. Ele está tendo uma visão desse Messias, mas o povo não pôde entender, não pôde compreender. Sabe o que Jesus estava fazendo na cruz do Calvário? Honrando a mim e a você com a primogenitura. Não adianta eu sair daqui e ir para a minha casa, voltar e retornar e andar da mesma forma. É necessário mudança, e quando eu falo isso, eu não estou querendo atingir a igreja. Como eu disse, aqui tem pessoas com vida no altar muito melhor do que a minha. Mas antes que Deus tome alguma coisa contra os seus, Ele manda os seus profetas. Eu poderia dizer nessa noite aqui, como muitos pregadores falam, mas eu não vou falar isso. O que é que os pregadores falam? Quantos profetas tem nessa noite? Aí todo mundo começa a levantar a mão. O verdadeiro profeta, ele não precisa levantar a mão, porque ele sabe que é profeta. Profeta não anda se apresentando como os fariseus, que de mãos elevadas oravam, mas eram sepulcros caiados, cheio de bicho. As baratas invadem a terra pelo túmulo, entra dentro do caixão, começa a comer bicho e tudo. Sepulcros caiados. O verdadeiro profeta, ele faz a diferença, e Deus, ele avisa. Então vamos agora adentrar nesta primogenitura devagarzinho para com os irmãos. Aleluia, glória a Deus. E eu vou pedir para os irmãos. Eu lembro aqui que a irmã falou de um profeta no livro de Crônicas, né? Segundo Crônicas, eu lembro bem aqui. E Deus sempre envia alguém
para trazer uma esperança. Antigamente, sacerdotes, profetas, juízes e os reis que eram tementes também, eles queriam conduzir, eu digo os reis de Israel, os reis de Judá, ok? Nação dividida. Israel aqui, Judá aqui, era uma nação, se dividiram, tinham os seus reis. O rei temente a Deus conduz o povo. Aleluia. Glória a Deus. Presta atenção numa outra coisa que eu vou dizer aqui. Primeiro eu vou pedir para os irmãos me acompanharem e ter paciência comigo. O livro de Amós, capítulo de número 3, versículo de número 7. Vai dizer exatamente isso que eu estou falando para nós podermos entrar aqui na primogenitura e eu vou sem pressa. Aí o irmão Edson me chama mais para pregar aqui. Olha, eu quero dizer a seguinte coisa para vocês, irmãos. Glória a Deus. Não é preciso eu pedir para a igreja da glória. Não é isso. Você tem liberdade nesta noite para glorificar, para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Você sabe quando um católico ele faz uma promessa para Deus e nós olhamos para a promessa, às vezes aquela promessa que ele fez não é do agrado de Deus. Sabe por quê? Porque ele começa, às vezes paga uma promessa, começa a andar de joelho, não é isso? Anda quilômetros, eu consegui uma graça, ele começa. Se nós fôssemos pensar da mesma forma, você poderia dar a volta ao planeta várias vezes de joelhos e você não pagaria o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia, Deus. Se fosse para nós agradecermos desta forma, é que Deus não se agrada desse tipo de sacrifício. Glória a Deus. Irmão Edson disse aqui, quem não trouxe oferta, estava ouvindo aqui, e a gente presta atenção, a gente somos detalhistas. Aleluia. A sua melhor oferta, irmão, não é o seu dízimo. Não é você pegar 2, 5 reais dar de oferta. É a sua oração, a sua sinceridade para com Deus, a sua devoção, o seu compromisso. Aleluia. Essa é a sua melhor oferta. Glória a Deus. Livro de Amós, capítulo 10, versículo 7. Aqui um versículo só, para depois nós irmos devagarzinho discorrendo, para chegar na primogenitura mais propriamente dita. Versículo de número 7 que diz assim, olha, presta atenção, Amós 3, versículo, quem não achou, todo mundo já achou? Amém? Então diz assim, ó, presta atenção. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, olha só, está dizendo que não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Glória a Deus. Quando o nosso irmão Noé estava pregando para um povo, isso levou anos Noé pregando. Eles diziam que ele estava louco. Maluco, se vê, pirou. Aqui basicamente não chove. E vai vir um dilúvio. Noé era a boca profética daquele tempo. Aqueles homens, naquele grande dia que começou, as comportas do céu se abrirem, a terra se abriu, começou a jorrar água, começaram a temer e foram até a arca, bateu, abre-nos, Noé! Mas a porta estava fechada. Porta fechada. Aleluia, meu Deus. A esperança acabou. Preste atenção. Eu sei que essa igreja ela é doutrinada, ela é ensinada. Nós não estamos aqui doutrinando a igreja, não é nada disso. Glória a Deus. A palavra aqui não vai ser de puxão de orelha, não. Aleluia, meu Deus. Não é isso. Glória a Deus. Vai ser uma palavra de consolação. Glória a Deus. Deus, antes que ele tome alguma coisa contra o seu, ele envia os seus profetas. Eu acho que é bom, Senhor. Deus não quer que você se perca, que você pare. Você pode dizer assim, mas eu não tenho talento para nada. Deus vai te dar talentos. Glória a Deus. Aleluia. Eita, Deus vai trabalhar na sua vida. Tenha certeza, isso aqui não é promessa que você vai ficar rico, milionário. Não é nada disso. Não adianta fazer promessa aqui. Isso é chamado de ação profética e nada acontecer.
Deus. Ficam ricos lá os cabeças dessas determinadas igrejas, porque não tem compromisso. Uma oportunidade eu estava falando com um irmão de uma igreja, e na rádio estava passando um cidadão que era o que fazia a narração, ele era o locutor, e era crente, programa para crente. E estava um senhor do meu lado, e estava dizendo assim, aquele locutor estava dizendo, ele estava aconselhando uma irmã que pediu um conselho. E o conselho dele foi certeiro, pelo que eu estava ouvindo. Faltava santidade. Aí aquele irmão comentando comigo, ele não sabia o que era santidade. O que estão ensinando hoje? O que estão se falando hoje? Aleluia. Glória a Deus. Só Deus para ter misericórdia. Aleluia, meu Deus. Deus não toma nada contra o seu antes que ele mande os seus profetas. Prestem atenção. Nós estamos falando aqui no tempo da lei. E agora nós vamos adentrar aqui um pouquinho mais. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro de Isaías. Nós vamos ler lá somente um versículo. Livro do profeta Isaías, profeta chamado de profeta messiânico. O capítulo é o de número 6. Capítulo de número 6. Aleluia. Para você entender, eu vou dar aqui alguns esclarecimentos para você se situar dentro da palavra. Tá bom? Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1. Que nos diz assim, eu vou ler para ganhar tempo. Prestai atenção. Um profeta, não é isso? Deus, antes que tome alguma coisa aconteceu, ele manda o quê dos seus profetas, não é isso? Então prestai atenção. O título em cima, está em negrito, aí em preto, diz Isaías, é escolhido e consagrado para profeta. Que diz assim, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um sublime e alto trono, e o seu séquito enchia o templo. Somente esse versículo. Se você, meu querido e meu amado, puder segurar a sua Bíblia aí aberta, se cansar você fecha, depois você abre de novo, nós vamos continuar lendo aqui depois, tá? Versículo 1. No ano que morreu o rei Uzias, preste atenção numa coisa, quando você estiver lendo a Bíblia, e você não entender por que algumas pessoas aparecem com o nome, e outras não aparecem com o nome, é porque essas pessoas com o nome para a época, elas tinham a sua importância, seja boa ou seja má. Então quando morre o rei Uzias, esse rei Uzias, é aí que se inicia o ministério do profeta Isaías, só depois da morte do rei Uzias. E por quê? Porque a nação de Judá, Isaías foi profeta da nação de Judá. Lembra que eu disse que tinha dividido? A nação de Judá, sabe como é que ela estava? Ela tinha perdido a sua primogenitura. Como assim? O pessoal tinha primogenitura? Sim, tinha primogenitura. Mas que tipo de primogenitura é essa? Eu vou explicar depois o que é primogenitura. Pela lei e pelos sacrifícios lá do passado, todo o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. Não é isso? E Jesus foi o cordeiro que foi morto, imolado, para nos trazer salvação, porque nem Abraão, nem Moisés, nem o homem mais, que nós podemos dizer assim, que nós éramos com mais vida no altar, não poderia morrer, porque tinha pecado. Somente Cristo. Cristo, ele representa a lei, mas na graça. E por isso, esses homens, na expectativa de um dia o Messias vir, mesmo que rejeitaram, se andaram corretamente, mesmo não cumprindo ali, mas se procuraram e se humilharam e fizeram aquele sacrifício para que o seu sacrifício, um sacrifício do animal, cobrisse a culpa desse cidadão, ele tem entrada no céu. Ou nós vamos dizer que Moisés não vai subir para o céu, Abraão não vai subir para o céu, Josué não vai subir para o céu, mas não são todos. Não são todos. E
aqui ele começa a exercer o seu ministério. Por que ele precisava exercer o seu ministério? Sabe por quê? Porque haviam leis. As leis estavam sendo descumpridas. Como assim? O que acontecia? O contexto aqui é simples. Esse rei, chamado Uzias, por isso eu disse o nome, da importância do nome, ele reina durante 52 anos. Muito tempo, né? Para se reinar. Nós, nos sistemas que nós temos hoje em dia, é 4 anos, não é isso, presidente? Aqui foi 52 anos. Para você entender melhor a importância do ministério aqui de Isaías, depois desse reino, é que esse rei chamado Uzias, ele foi um homem que obedeceu a Deus até um certo ponto. Um dia, o orgulho subiu ao seu coração e ele esqueceu de uma coisa importantíssima pela lei, que era por onde eles eram dirigidos e tinham que prestar conta. Um dia esse homem se propôs no seu coração, assim como outros fizeram também, mas no caso ele como rei de Israel, o pai dele chamava Amazias, também foi um bom rei em Israel. Sabe o que ele faz? Ele entra no templo e vai oferecer incenso. Ele não podia fazer isso, sabe por quê? Somente a descendência de Arão, os levitas. E quando os sacerdotes chegam e entram no templo e vendo ele fazendo isso, profetiza contra ele. Ele se ira, mas ao mesmo tempo que ele se ira, ele se torna leproso. Castigo da parte de Deus. E ele morre separado, e começa a dizer separado, até o dia da sua morte com lepra, sendo comido. Só que esse rei, antes de tudo, ele começa, no início da sua carreira, enquanto ele estava obediente a Deus, ele cria um exército poderosíssimo, basicamente invencível, porque ele está como temente a Deus. Não adianta eu pegar uma arca que representa ou simboliza a Deus. Está vendo aqui? Vamos supor que isso aqui seja uma arca. A arca do concerto, que trazia vitória para o povo de Israel. Eu pegar a arca e eu não estar compromissado com Deus. Para você carregar a arca, você precisa ter vida no altar, porque a arca não faz milagres. A desobediência faz com que este povo, que tinha pessoas que tributavam a eles, pagavam tributo, agora eles vão ser o quê? Vão pagar tributo para outro.